Glória a Deus. Vamos, irmãos, meditar na palavra de Deus. Abre a Bíblia Sagrada que você trouxe, Evangelho de Mateus, capítulo 13. O Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos meditar aqui na parábola do grão de mostarda e do fermento. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31 e o 32. 31 e 32. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, irmãos. Aqueles que não veio nessa noite, eles perderam uma grande bênção, irmãos. Mateus 13, em versos 31 e 32. Aqueles que não vieram perderam mais oportunidade que o Senhor deu, né? Está na igreja, amanhã nós não sabemos, né, irmãos? Mas vocês estão aqui fazendo a obra de Deus, estão na presença de Deus. Se Jesus voltar nessa noite, Ele vai nos levar para o céu com Ele. Acharam? Diga amém. Então vamos ler só o verso 31 e 32. Diz assim, ó: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Pode assentar, sente em nome de Jesus, fecha a tua Bíblia agora. Glória a Deus. Irmãos, essas parábolas aqui do grão de mostarda, como a demais aqui do fermento, são parábolas pequenininhas. Observa que aqui Jesus ocupa apenas 2 versículos para entregar essa palavra, para falar sobre esta parábola. Apenas 2 versículos ele começa e termina. Enquanto nós olhamos para a parábola do semeador, é uma parábola grande, onde Jesus conta a parábola do semeador e ele mesmo explica a parábola do semeador. Jesus também conta a parábola do joio e do trigo, é uma parábola também um pouco grande, e Jesus, além de contar, Jesus também explica a parábola do joio e do trigo. Essa parábola aqui pequenininha que nós lemos, a parábola do grão de mostarda, Jesus não explica, Jesus apenas conta essa parábola. Cerca de uma semente chamada, de um grão, melhor dizendo, chamada de mostarda. A mostarda, irmãos, segundo os escritores, essa parábola, ela vai se encontrar, além de Mateus, onde nós lemos, ela se encontra também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 30 e no verso 32, e também ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 5 e 6. Então, além de Mateus 13, 31 e 32, também nós encontramos essa mesma parábola em Marcos capítulo 4, verso 30 e 32, e encontramos em Lucas 17, 5 e 6. E segundo as informações, as mostardas, sua semente, elas são de 2 milímetros de diâmetro. A explicação um pouco difícil para dizer, mas é apenas uma sementinha contendo 2 milímetros de diâmetro, e tem nas cores que vão do branco amarelado até o preto. Então observa, a semente de mostarda, o tamanho dela é 2 milímetros de diâmetro, e elas existem nas cores que vão do branco amarelado até a cor preta. Também são importantíssimos no uso na cozinha. São feitos temperos, né? Quando a gente vai num lugar que vende essas coisas aí, cachorro quente, essas coisas, X tudo, X não sei o que lá mais, sempre tem ali a mostarda, né? Que serve para os temperos na cozinha. E o pé dessa pequena semente, uma vez que ela é plantada, ela é semeada, ela crescendo, ela pode chegar até 3 metros de altura. Portanto, se torna uma árvore, né? Como Jesus está falando aqui.
se torna uma árvore, ela fica grande. A semente é pequenininha, parece insignificante. Quando ela cresce, ela pode atingir então 3 metros de altura, e como Jesus disse, serve até para que as aves do céu façam ali os seus ninhos e tenha ali os seus filhotes. É uma pequena explicação desta parábola. Mas a gente olhando aqui, irmãos, para o significado desta parábola, Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante então a esse pequeno grão de mostarda, que um homem pega esse grãozinho pequenininho, ele vai lá no seu campo e ele semeia aquela pequena semente. Quando ela cresce, como nós vimos aqui, ela é a menor, disse Jesus, de todas as sementes. Observa, o próprio Cristo diz, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas quando ela cresce, então, ela se torna a maior das plantas. Observa, é a menor da semente, mas quando cresce, então, se torna a maior de todas as plantas, ao ponto que Jesus chega a dizer que ela se torna uma árvore, onde que depois vem as aves do céu, como eu já disse aqui, se aninham nos seus ramos, e ali elas chocam os seus filhotes, produzindo ali vida, produzindo ali habitação, morada, né? O que nós podemos entender nessa pequena parábola é o seguinte, que o próprio Cristo está dizendo que é o reino do céu. Então esse grãozinho de mostarda pode significar então a palavra de Deus. É como um grão de milho. Eu estava aqui hoje pensando assim nessa mensagem, eu estava pensando como um grão de milho, um caroço de milho. Se a gente plantar aquele caroço de milho na terra, e se ele nascer normalmente, e ele chegar a crescer e fazer um pé de milho, o que vai acontecer? Ele vai dar uma espiga, ou talvez dê mais de uma, né? E aí daquela espiga, debulhando aquela espiga, observa quantos outros pés de milho que é plantado através de apenas um grão que nasceu, cresceu, e depois já tira ali daquele pé de milho ali, que foi apenas um carocinho que brotou e cresceu e deu. Aí na outra colheita já é uma espiga de milho. Aquela espiga contém muitos caroços, é feito novamente uma plantação, e ali daquela espiga já se consegue colher uma colheita um pouquinho maior. Daquela maior já vem uma outra ainda maior, podendo então fazer uma grande colheita no final, mas que começou como? Com uma semente pequena ou um caroço de milho. Assim Jesus está dizendo que é o reino do céu. Uma palavra que nós semeamos no coração de uma pessoa, e aquela pessoa que recebe aquela pequena semente, que foi a palavra que ele ouviu, pode mudar a vida daquela pessoa. Porque o que vai acontecer? Se aquela pessoa recebe a palavra de Deus no coração dele, e ele tem um coração bom, como Jesus disse, é uma terra boa, vai nascer. E ao nascer, aquela pessoa receber aquela semente, ele entregar a vida dele para Jesus, ele entender o propósito de Deus na vida dele, ele vai permanecer na presença de Deus. Depois ele vai levar aquela mesma semente para uma outra pessoa, e aquela outra pessoa vai levar para outra pessoa, e aquilo vai crescer, e vai ter uma multidão de pessoas salvas, mas que começou com uma semente da palavra de Deus que foi lançada. Eu vi a história do pastor, o missionário Billy Graham, que foi um homem que ganhou, ele é considerado o pregador do século que passou. Ele morreu poucos anos atrás, e ele ganhou milhares de almas para Jesus, irmãos. Eu já assisti algumas pregações dele, que é antiga, e você vê ginásios, campo de futebol lotado de pessoas, de jovens, de tudo quanto é gente, mas lotado mesmo para ouvir as pregações do Billy Graham. E a gente fica fascinado de ver como é que um homem conseguia ajuntar tanta
tanta multidão, irmãos, como se fosse um jogo de bola. Hoje você vê os campos cheios para assistir jogo de bola, assistir ali partidas de futebol. Mas o Billy Graham, ele conseguia, com a graça de Deus, encher campo de futebol como o Maracanã, lotado de pessoas para ouvir a palavra de Deus, onde ali houve muitas conversões de padres, de pessoas católicas, de bispos católicos, de macumbeiros, milhões de vidas se converteram. Mas a história diz que um dia, um outro pregador antes do Billy Graham, nas suas concentrações que ele pregava, um dia ele chegou e pregou a palavra de Deus num lugar com muita gente, um outro pregador, mas ninguém aceitou Jesus. Apenas uma pessoa tinha levantado a mão, um menino apenas tinha levantado a mão no culto. E aquele pregador, ele voltou para casa sentindo que ele frustrado. Ele disse: puxa, eu dediquei tanto, me esforcei tanto, preguei a palavra, somente um garoto aceitou Jesus. Ele ficou decepcionado. Só que ele não sabia, irmãos, que este menino era o Billy Graham. Entenderam o que eu quis dizer, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Então veja bem, aquele pregador que ganhou o Billy Graham para Jesus, fez um culto e na pregação ninguém aceitou Jesus, apenas aquele garoto. Mas aquele garoto se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, que ganhou milhões. E isso está dentro da parábola. Uma pequena mensagem que alguém entrega para alguém pode fazer um efeito muito grande no coração de outras pessoas. Hoje mesmo eu estava assistindo uma pregação e eu estava vendo o pastor contar um testemunho de um homem. Presta atenção, fica atento na mensagem. Veja, esse pastor estava contando um testemunho de um homem que estava com seus filhos passando fome. O que aconteceu? Este homem, por necessidade, força maior, ele foi no mercado, ele pegou uma caixa de leite, e quando o dono viu, falou que ele era um bandido, um criminoso, e chamou a polícia. E a polícia, o sargento veio com mais um soldado, só que o policial, o sargento era um cristão. Então eles bateram em cima para pegar, e o homem dizia: pega, é um bandido perigoso, é de alta periculosidade, tem que prender. E quando aquele homem viu que não tinha como escapar do sargento e do soldado, ele caiu dentro, como se fosse um buraco, ele caiu. Mas ele tinha uma faca, um canivete. Quando ele viu que não tinha jeito, o policial gritava: se renda. E ele vendo que não tinha jeito, ele pegou aquele canivete, começou a se cortar e dizer: eu vou me matar. O sargento depressa falou para o soldado: soldado, sobe naquele lugar ali, pega aquela placa depressa. O soldado subiu sem entender nada, pegou aquela placa, entregou para o sargento mostrou aquela placa para aquele homem, e na placa estava escrito assim: ó, Jesus te ama, Jesus te ama. O sargento disse: olha, leia o que está na placa. Aquele homem olhou, leu e viu escrito: Jesus te ama. Ele disse: Jesus me ama, então não vou tirar mais a minha vida. O sargento tirou ele do buraco, nem prendeu ele nem nada, e disse: você quer entregar a vida para Jesus? Ele diz: eu quero Jesus, porque é de Jesus que eu estou precisando na minha vida. Aleluia. E ele aceitou Jesus ali de frente daquele mesmo dono do mercado que queria prendê-lo. Quando o dono do mercado viu, chegou e falou: você pegou a caixa de leite porque seu filho está com fome? Se for mesmo, não tem nada para dar para o meu filho. Ele disse: pois então, eu estou vendo que você é um homem sincero. A partir de hoje, eu sou dono do mercado e eu vou te dar um emprego para você trabalhar aqui no meu mercado. A partir de hoje, o homem foi salvo e ainda conseguiu um trabalho para trabalhar e sustentar sua família. Então observe, irmão, que dali daquele homem, quantos que veio na presença de Deus. Eu tiro pela nossa vida mesmo, eu tiro pela minha vida, né? Eu não ganhei muitas almas para Jesus não, mas quando a minha mãe deu a Bíblia dentro de casa, que eu comecei a ler, eu entendi, eu entreguei minha vida para Jesus, ainda jovem na igreja, com 20 anos de idade, graças a Deus, através de a minha mãe semear aquela sementinha no meu coração, dizendo: ouve o programa tal, comecei a ouvir, de lá eu me convertendo, eu já levei a palavra para minha mãe, eu levei minha palavra depois para meus irmãos, eu levei para o meu pai, que foi se convertendo, aceitando Jesus. Aqui o Pai Santo tem um jovem que ali pregando em casa, ele aceitou Jesus, hoje ele está ali como obreiro na igreja Assembleia de Deus do Pai Santo. Então Deus vai fazendo a obra. Eu imagino
imagine se ele já evangelizou outro já se converteu. Assim, irmãos, é com vocês também. Se você já evangelizou alguém, você já ganhou mais uma alma para o reino de Deus, que muitas vezes nós nem sabemos. Então, olhando aqui para a parábola, o fundamento desta parábola é exatamente isto: como essa plantinha cresceu, fez-se uma árvore e as aves fez-se alinhar. Quer dizer, é o aumento, é o crescimento da obra de Deus, é o crescimento do reino de Deus, aleluia, para que nós possamos, irmãos, entender que às vezes nós convidamos alguém para vir para a igreja, a pessoa não vem. Às vezes você prega para alguém que a pessoa não aceita Jesus, mas você está semeando. Nós não sabemos qual vai prosperar, como diz o livro de Eclesiastes. Nós semeamos a semente, não sabemos qual dela vai produzir, vai nascer, mas tem algumas que nascem e que só, irmãos, a eternidade vai então revelar. Só a eternidade vai revelar as almas que foram salvas através daquela pessoa que você evangelizou, que você entregou o folhetinho, que você anunciou Jesus Cristo para ele, aleluia. Talvez você está aqui, você nem sabe, você já ganhou muitas almas talvez para Jesus, e está ganhando outras ainda através do seu testemunho, através da sua própria vida. As pessoas estão observando e estão vendo aí o seu testemunho. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então tem muita coisa ainda aqui para falar sobre esta parábola, mas o fundamento principal, eu acredito que é esse daqui. Porém tem muitas outras coisas, irmãos, que nós podemos meditar, né? Eu até anotei algumas palavras aqui para me poder falar. Quando Jesus disse assim, outra parábola lhes propôs. Isso quer dizer que Jesus já tinha falado de outras parábolas e estava agora para entregar uma outra. E o texto diz aqui que Jesus propôs. Jesus ele propõe, né? Se as pessoas quisessem ouvir, Jesus estava então propondo para eles ali mais uma parábola. Eu vou propor para vocês mais uma palavra, mais uma parábola. E aí Jesus fala, o reino dos céus. Eu disse aqui outro dia, irmãos, que existe o reino dos céus. Jesus está falando. E sabe por que Jesus está falando que tem o reino do céu? Porque existe o reino de Deus, existe o reino dos homens e existe o reino de Satanás. Existem esses três reinos: o reino de Deus, o reino dos homens e o reino de Satanás. E esses três reinos estão atuando atualmente nos nossos dias. Reino de Deus, reino dos homens e reino de Satanás. O reino de Cristo, Jesus disse que o reino dele não vem com aparência exterior, mas interior, é dentro do coração. Então cada pessoa que serve a Deus de verdade mesmo, dentro dele está implantado o reino de Deus. O reino que as pessoas não vê, irmãos, muitas vezes, mas que está aí na tua vida, dentro de você, o reino de Deus está, aleluia. E nós fazemos parte deste reino. E se existe um reino, é porque existe um trono. O reino de Deus, irmão, é porque Jesus, ele se assenta no trono como rei. E nós fazemos parte do reino de Cristo. Muitos que estão aí fora fazem parte do reino dos homens, que é o reino onde tem os governos, tem presidente, tem senador, tem esses governos. É o reino dos homens. E existe o reino do diabo, que também é um reino invisível, mas que atua, atingindo também as pessoas, levando as pessoas para o lado do mal, levando as pessoas para o lado do pecado, levando as pessoas para as coisas erradas. Este é o reino de Satanás, mas nós fazemos parte do reino de Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Outra palavra que nós encontramos aqui é a palavra grão, como eu já expliquei. O grão pequenininho, de milho, de qualquer coisa, que é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Pode ser pequenininho, mas vai se tornar algo
semente, aleluia, vai se tornar algo grande, pequeno, mas da mesma forma torna-se grande, porque Deus trabalha no coração de cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei também aqui a palavra homem, porque Jesus disse aqui, ó, um homem, o homem, a criação máxima de Deus, a imagem e semelhança de Deus, o homem que Deus criou para louvar e bendizer o seu nome. O homem na terra, usado por Deus, ele pode fazer a diferença. A rainha da Inglaterra, ela disse uma frase uma vez, presta atenção, a rainha da Inglaterra disse que ela tinha mais medo de um homem de joelhos do que todo o exército armado da Inglaterra. Presta atenção, ela disse: eu tenho mais medo de um homem de joelhos no chão orando do que todo o exército da Inglaterra, mostrando a importância que o homem pode fazer a diferença na terra se ele for um homem de oração. Quando fala homem, fala mulher também, porque aqui está atuando, né, tanto homem como mulher, é geral. Então o homem pode fazer a diferença, você pode fazer a diferença, eu posso fazer a diferença. Se o reino de Deus está na minha vida, está na sua vida, nós podemos fazer diferença. Louvado seja Deus, como muitos homens fez diferença na sua época. Se nós lermos a história, você vai ver falar de alguns homens que na sua época eles mudaram a fisionomia, eles conseguiram muitas almas para o Senhor, desde quando eles se dedicaram a orar e a buscar a presença de Deus. Nós já ouvimos falar de Moody, sempre a gente vê falar de um homem chamado Jonathan Edwards. Nós vamos falar de outros homens também, Charles Spurgeon, homens que fizeram diferença, porque eram homens que se colocaram na presença de Deus e disseram: Deus, ouça-me, aleluia, glória a Deus. Tem muita coisa para nós falar aqui, irmãos, agora está se avançando, mas é uma realidade. Vamos falar mais algumas palavras aqui que eu tirei como palavra-chave para nós. Esse aqui, ó, a palavra semeou, aonde nós estamos semeando. O que nós estamos semeando não é qualquer semente, é a maior e a melhor da semente, que parece pequena, mas é a semente da palavra de Deus que está comigo e está com você, irmão. Não tenha medo de falar de Jesus para alguém. Semeia essa semente, aleluia. Outra palavra que eu vi aqui é a palavra campo. O campo, Jesus disse aqui na outra parábola ali da semente, o campo é o mundo, o campo são as pessoas, aleluia. Então vamos semear a semente nesse campo que são as pessoas, nem que for um folhetinho para ele, nem que for um convite para ele ou para ela, mas vamos, né, semear a semente nesse campo. Não sabemos se vai produzir ou não, mas a semente deve ser semeada. Se for um campo bom, vai nascer e vai prosperar. Como eu já disse aqui para os irmãos, quantas pessoas, quando a gente chegou para cá, a gente mudou para cá, que já se converteu, aceitaram a Jesus Cristo. Por quê? Porque a semente foi semeada, foi uma boa terra, entregou a vida para Cristo, e está aqui. Tem gente aqui ainda nesta noite aqui, que a gente veio para cá, por pessoas que foram ouvir a semente caiu, a semente produziu, está até hoje na casa de Deus, assim, bem dizendo e louvando a Deus. Outra coisa aqui, ó, menor, eu anotei essa palavra, a palavra menor. Deus não precisa do maior, Deus precisa daquele que se coloca. Pode ser menor, como era Davi. Ele era o menor na casa do seu pai, lembra disso? Ele era o menorzinho, ficava no campo cuidando das ovelhas do pai, enquanto os maiores estavam lutando, estavam na guerra, em outro período estava em casa. Mas quem que o Senhor foi buscar? O menor, porque ele sabia
que do menor ele poderia usar o menor e tornar ele como alguém grande, como Deus fez de Davi um homem grande. O próprio Deus falou para ele: eu vou fazer de você, do seu nome, um nome como o nome dos grandes. Aleluia! Então Jesus pode usar, mas o mais simples, o mais pequeno, a mais simples, a mais pequena, se colocar na presença de Deus. Se você se colocar, aquele que está ouvindo essa palavra também, se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, me usa, eu sou pequenininho, mas eu quero ser usado pelas mãos do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não importa se você se sente pequeno ou pequena, Deus pode te usar e fazer de você uma pessoa grande na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí você vai se ver e você vai se tornar também alguém maior. Como diz aqui, a semente, ela era pequena, a menor, no entanto tornou-se a maior. Como Deus fez com Jeremias, que dizia: eu sou uma criança, Senhor, como é que eu vou falar? O Senhor dizia: não importa, não diga que você é uma criança, porque eu escolhi você desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações eu te dei como profeta. E Deus não precisa do maior, mas aquele que se coloca na sua presença e deixa Deus usar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu anotei outras palavras aqui, mas eu vou parar nessas aqui, que nós possamos entender então a palavra, irmãos, que por mais menor que nós somos, por mais pequenininho que possamos nos sentir, se colocarmos nas mãos de Deus, Deus vai nos usar para ganhar almas para o reino dele. Semearemos a semente e o Espírito Santo vai se encarregar de regar essa semente para que ela nasça, para que ela produza e vida se cheguem à presença de Deus. E aqui, para terminar, nós vamos ficar então com essa palavra aqui, ó: árvore. Torna-se uma árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde os ninhos, os passarinhos vêm, as aves do céu, e se aninham nos seus ramos, mostrando ali que a pessoa que entrega a vida para Cristo serve ao Senhor. Se ele cresce e ele agora está debaixo da sombra desta árvore, na sombra do Onipotente, habitando debaixo da sombra do Onipotente desta árvore, que possamos dizer que é Jesus Cristo, o nosso protetor, aquele que nos dá proteção, aquele que nos faz prosperar, aquele que está nos guardando e nos protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos debaixo da sombra desta árvore que é Jesus Cristo. Desde quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos debaixo da sombra dele, considerando como essa árvore grande, a qual nós estamos debaixo, abrigados e protegidos pela sua sombra, a sombra do Onipotente. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vocês entenderam a mensagem? Diga amém. Entendeu de verdade? Diga graças a Deus. Eu gosto que entende, eu faço o possível para ver se as pessoas entendem o que eu estou falando, né? Por isso que às vezes eu falo assim: fica atento, porque a gente gosta que as pessoas entendam a palavra. É igual eu, quando eu estou assistindo uma pregação ali que eu assisto, eu não gosto de perder nada, eu gosto de ficar prestando atenção. Até se eu tiver com o rádio ligado, tem um pastor falando, aí eu não fico lendo, porque senão eu não entendo. Eu já fui ler a Bíblia, que a minha esposa estava lendo, tinha um pastor fazendo uma mensagem lá na mesma hora, né? Se eu vou lá baixar, porque senão eu não consigo ligar as duas coisas, eu leio aqui e escuto lá, eu vou baixar o rádio para me entender o que nós estamos lendo, amém, irmãos? Então Deus te abençoe, fica de pé, vamos agradecer ao nosso Pai. Deus abençoe a vida do Ronaldo. Vamos fazer oração, vem cá, vamos fazer oração para você em nome de Jesus.